pessoal, tudo bom? Então, eu sou a Júlia, produtora do Carreira em Movimento. Estou aqui hoje novamente com a Eliane Cardoso para Oi! poder falar um pouquinho mais do trabalho dela. Seja bem-vinda novamente, né? Obrigada, Ju. Nossa, é muito bom estar aqui com você. Eu fico tão feliz quando a gente vem gravar aqui esses episódios, né? Com esse Aham. intuito realmente de trazer mais conteúdo, de trazer uma oportunidade para as pessoas entenderem um pouco mais sobre o meu trabalho. Então, só tenho a agradecer a você por essa parceria aí. Então, muitíssimo obrigada. Tô super empolgada para a gente conversar aqui hoje de novo. Eu também estou muito empolgada, porque cada vez que eu venho para poder ter a honra de te entrevistar, eu aprendo um pouco mais. E quero saber, Eliane, inclusive, como que funciona o seu trabalho como mentora? Então, Ju, assim, na verdade, hoje eu tenho feito vários trabalhos. E dentro dessa parte da mentoria, eu até separei aqui algumas questões que eu venho trabalhando, tá? Dentro da parte da mentoria. E nesse processo, especificamente, eu tenho trabalhado muito com os jovens, com os adolescentes. Dentro do Vocação 10X, que é o programa de orientação vocacional e profissional. Então, nós temos aí toda uma metodologia que eu sempre falo que é baseada nas 5 chaves para a maturidade da escolha profissional, onde a gente está falando do autoconhecimento, da autorresponsabilidade, do foco, da estratégia e da determinação. Então, eu falo assim, gente, são 5 chaves que elas não são relacionadas só com a escolha profissional, muito pelo contrário, elas estão relacionadas a qualquer tipo de escolha que nós façamos nas nossas vidas, entende? Entendi. Então, essa mentoria específica do Vocação 10X, ela é uma mentoria específica para ajudar o jovem que está ali no ensino médio. Então, assim, Hum. aquele jovem que ele se sente ansioso, às vezes vem essa questão da ansiedade, falando de escolhas profissionais. Então, esse jovem está no ensino médio, se sente perdido, ou às vezes ainda tem alguma dúvida, ou não, eu sei o que eu quero fazer, mas será que é isso mesmo? Então, assim, esse Vocação 10X é esse programa de mentoria que são 8 encontros semanais, em torno de 1h30, se for uma turma, por exemplo, até 2 horas, tá? Tem esse programa de mentoria. E aí tem agora também o Team Power. O que é o Team Power? É um programa de mentoria que é baseado na Missão Team, que é uma micro franquia que eu comprei, que do Team Mentors, inclusive, que é toda construção foi feita pela Patrícia Estrela, que é psicóloga, tem uma história de vida maravilhosa, dona, inclusive, da franqueadora do Team Mentors, entendeu? Que já está no Brasil, tem, inclusive, unidades fora do Brasil também. E aí eu comprei essa oportunidade, que é do Missão Team, para pegar essa metodologia e aplicar aqui no meu trabalho também. Então, é Hum. uma mentoria, Ju, que trabalha com crianças e adolescentes, mas normalmente eu pego ali, tipo, sei lá, 14, 15 anos, Uhum. porque eu vejo que são jovens que precisam olhar para essa parte também do desenvolvimento. Aí a gente está falando de competências comportamentais, onde abrange, inclusive, a inteligência emocional. Que Entendeu? interessante. Então, Muito baseado em bom. vários livros, e é muito legal. E, assim, tem uma metodologia comprovada, porque já está rodando aí há muito tempo. E aí, Uhum. quando você fala de mentoria, aí tem alguns processos que eu trabalho também com adultos, que aí são outros programas. Aí eu não falo, assim, ainda que é o programa de mentoria. Mentoria, especificamente, hoje, eu trabalho com esses 2 formatos, que é o Vocação 10X e o Team Power. Entendeu? Então, aí depois eu Entendo. vou falar um pouquinho dos outros temas que eu sei que você vai chegar lá, então aí eu vou falando por tópicos, vamos dizer assim. Nossa, mas eu achei super interessante, porque assim, inteligência emocional é tudo. E o jovem, né, o adolescente que ainda tá nessa formação de construção mesmo, de Sim, personalidade, ele ter recursos e ferramentas para poder trabalhar isso e colocar na vida dele e isso, né, contribuir é, perfeitamente, né, na tomada de decisão, é maravilhoso. Eu acho que sim. agrega muito, com certeza. E se eu tivesse tido essa oportunidade quando eu fui escolher minha profissão, com certeza teria Uhum. facilitado muito minha Sim, trajetória. exatamente. Ainda falando dessa mentoria, porque quando eu falo assim do Vocação 10X, eu vejo que ele é muito específico, tá? Relacionado diretamente com a questão da carreira, da escolha, do caminho que esse jovem vai percorrer, certo? Só que o Team Power, ele vem até talvez um pouquinho antes, porque como ele é muito associado com as competências comportamentais, a gente está falando, por exemplo, de mindset. Então, por Uhum. exemplo, o primeiro livro que a gente trabalha é... Ai, gente, deu até um branco aqui.
no nome do livro. Mas, assim, é trabalhar o quê? O subconsciente, o poder do subconsciente. Ah, legal. Entendeu? Para que ele entenda que ele tá no controle, que no caso aqui ele tem todas essas partes, assim, falando de recursos, de trazer uma mentalidade diferente, entende? A gente tá falando, por exemplo, do poder da autorresponsabilidade, que é um livro também que é abordado dentro dessa metodologia. Tem a arte da guerra, entendeu? Adoro a arte da guerra. A arte da guerra também é trabalhada nessa mentoria. Deixa eu ver aqui. Quem mexeu no meu queijo também é trabalhado nessa Ele é um mentoria. clássico, né? Sim. E assim, é uma construção tão interessante que eu falo assim, gente, ela não precisa necessariamente ser trabalhada só com os adolescentes. Elas podem ser trabalhadas com adultos, independente da idade. Sim. Inclusive, eu falei para as minhas irmãs agora essa semana, eu falei assim, gente, eu vou montar uma turma específica para vocês, vou fazer só para família. Oh. Esse programa também. Por quê? Primeiro, que é para eles poderem vivenciar isso também. Então, até sugeri, tá todo mundo doido querendo fazer também. Ah, eu tá quero vendo? participar. E Eu não sou da família, mas eu vou adorar receber o convite. Então, vamos lá, então. Provavelmente essa turma lá, que eu falei assim, essa turma vai ser especial, né, também. Porque eu falo assim, gente, é uma forma de também ajudar as pessoas que estão mais próximas. Com certeza. Porque a partir desse que conteúdo... são pessoas que estão caminhando com você, Sim, né? e precisam. Sim. E assim, eu falo... Ontem mesmo minha irmã me ligou, ela falou, nossa, Eliane, eu preciso trabalhar algo nesse sentido também. Aí eu até falei, não, como já tem muito tempo que eu tô prometendo e vocês já estão querendo, eu quero ver se eu já agora coloco em prática mesmo. Tira uma tarde, né? Exatamente. E como é um programa que eu falei assim, gente, ele é completo para essa parte, sabe? Do entendimento, do desenvolvimento da inteligência emocional. Patrícia Estrela, ela tem uma história muito legal de vida. É uma psicóloga, inclusive ela é autora do livro Tem Jeito e Vale a Pena. Olha só. Entendeu? Inclusive, eu até ministro essa palestra também, baseada nesse livro dela, que tem um cunho, inclusive, social. Então, a Patrícia Estrela, ela tem uma história muito linda em relação à vida, em relação aos desafios também. Então, assim, ela conta a história dela, a gente arrepia, porque é uma história também de tentativa de suicídio. Olha só. Então, a filha dela também teve esses pensamentos suicidas. Então, assim, é algo que ela traz de uma forma muito leve, entende? Para trabalhar esses conceitos. Então, dentro da metodologia, dentro do que ela construiu pro Teen Mentors, que é a mentoria para adolescentes, ela fez toda uma construção que eu falei, gente, isso faz muito sentido. Então, eu já estava acompanhando o trabalho dela já há muito tempo, e aí quando surgiu a oportunidade de entrar nesse processo através do Missão Teen, foi uma oportunidade ímpar para mim, porque agora eu estou tendo acesso às ferramentas de uma empresa que já trabalhava com adolescentes, que eu acompanho desde 2017, mais ou menos. Só que aí, para eu trabalhar, por exemplo, num formato de franquias na época, eu não achava assim tão viável, porque eu já estou desenvolvendo a minha metodologia. Então, quando ela veio com Missão Teen, ela veio com a disponibilidade de passar as ferramentas, entendeu? Só que, assim, ela vai passar as ferramentas e eu posso usar da minha maneira, modelando, criando uma metodologia em cima dessa construção dela. Interessante. Entendeu? Com a sua linguagem, né? Com a forma que faz sentido para você trabalhar. Sim, com a minha linguagem, com a minha identidade visual, entendeu? Porque um modelo de franquia tem a questão do padrão, de padronização, tem que de seguir. tudo. Tem que ser o conceito. Conceito. Sim. Só que aí, pra mim, não fazia tanto sentido mais. Aí, nesse modelo do Missão Teen, eu falei, caramba, isso vai ser legal. Porque pela construção, igual eu tô te falando, o poder do subconsciente, o poder da autorresponsabilidade, quem mexeu no meu queijo, a arte da guerra, a gente traz um conceito ali de construção para esses jovens, que eu falo assim, gente, é muito rico. Então, as pessoas que têm a oportunidade de trabalhar com isso, de vivenciar isso, com certeza têm uma percepção de mundo diferente. Ah, com certeza. Entende? Porque eu acredito que deve trazer um despertar de consciência, né? E de autorresponsabilidade e também de ferramentas práticas que facilita muito a jornada, o processo. Exatamente. Esse livro mesmo dela, a gente traz algumas ferramentas também, tem o Extrato da Vida, que é uma ferramenta que eu falei, meu Deus, eu já fiz ela umas 4 vezes e eu falo, ainda tem que aprender mais. Como funciona? Não vou contar. Quer fazer uma ferramenta? Bora fazer lá comigo. Então mas assim, fazer. Mas vou dar um spoilerzinho. Tá. Essa ferramenta é uma ferramenta assim, onde a gente trabalha muito essa questão
do perdão, Ah, entendeu? De trazer uma interessante. consciência para as questões que trazem uma mágoa muito grande. Então, a gente tem ali as 3 cartas que são super poderosas, que é uma carta de acusação, uma carta de perdão, que a gente faz. E depois a gente faz uma dinâmica mostrando de uma perspectiva como se a vida fosse um jogo. Que, na verdade, é um E é um jogo, jogo. Eu entende? acredito nisso. Então, só que ali dentro dessa ferramenta que eu fiquei assim, eu sou apaixonada nessa ferramenta. Inclusive, esses dias até tive uma mentoria com ela, para ela poder me mostrar algumas questões que eu não estava conseguindo ver com essa ferramenta. Porque ela Hum, traz, assim, esse jogo da vida, ele mostra o quê? A questão das nossas escolhas, da nossa autorresponsabilidade. Tem uhum. momentos que a gente, sim, tem o poder de escolha, mas infelizmente tem momentos que a gente não consegue escolher. Então, a vida, muitas vezes, vem aqui. Condiciona, né? É, a pandemia foi um exemplo muito grande disso, né? Trazendo Sim. tantas perdas, tanto prejuízo. Mas, assim, essa ferramenta, a gente trabalha, como eu tô dizendo, né? Essa questão do perdão, das 3 cartas ali, de ver a vida como um jogo, mas, assim, de trazer um conceito de valorizar aquilo que realmente é importante. Entende? É de você Uhum. olhar para tudo aquilo que você tem e você olhar para isso e falar assim: nossa, isso aqui é meu tesouro. São essas pessoas, são essas coisas. E aí você começa a ter uma percepção de uma forma diferente. O quanto eu preciso aproveitar aquilo que eu tenho agora. Então, assim, é uma das ferramentas que eu sou apaixonada. Mas Que lindo, né? essa é fantástica. Para mim, assim, até agora, talvez tenha sido a best-seller, vamos dizer assim. Olha só. Mas não é só essa ferramenta, sabe? Aham. Patrícia também, ela é de uma formação, ela é psicóloga, como eu falei, mas ela também é Master Coaching. Então, ela também veio da Febracis, ela também teve a sua vida transformada, inclusive pelo método CIS. Então, assim, quando eu penso nas mentorias, quando eu criei esse modelo do Team Power, pensando na forma de entrega dessa mentoria, é exatamente com esse foco no desenvolvimento desse jovem. Então, assim, dentro do programa tem a parte ali do desenvolvimento emocional e não tem como falar de desenvolvimento de um jovem sem falar em carreira também. Não, não tem Só- como. né? Então, É. assim, eu meio que desmembrei. Então, como eu já tinha o processo de orientação vocacional, eu mantive. Então, eu tenho Vocação 10X, que são 8 encontros, e o Missão Team, que agora virou o Team Power, ele tem 10 encontros. Então, é um programa de mentorias aí ao longo de 10 semanas, onde Hum, nós vamos fazer essas abordagens, trazer essas dinâmicas, trazer esses conceitos baseados nesses livros, que são alguns uhum. deles que eu comentei com você. Então, assim, é algo que você vê os feedbacks, você vê a questão da transformação dos próprios jovens e até mesmo crianças que participam disso, sabe? Nossa, deve ser maravilhoso, porque ele já entra saindo ali da escola mesmo, do colégio, para a Sim, vida adulta com uma consciência de mundo e de vida, né? sim, Muito, muito, muito enriquecedor, com certeza. sim. E aí, quando você está falando assim da mentoria hoje, o que eu tenho seriam basicamente esses 2 programas, que são Uhum, focados, inclusive, em jovens, em adolescentes. certo, perfeito. E para os adultos, principalmente, assim, quem já escolheu sua profissão, Uhum. quer muitas vezes empreender, ou está fazendo também a transição de carreira, né? Que eu te conheci depois que eu já tinha feito a minha, Infelizmente. infelizmente, mas, ó, estamos aqui e tá fluindo, tá dando certo. Legal, Ju. Como que funciona a metodologia, os programas também, os produtos? Então, assim, sempre que eu tô falando, depois que eu fiz a minha transição de carreira, Uhum, quando eu escolhi trabalhar com essa parte de orientação vocacional e profissional, tem 3 formas de abordagem. Então, eu tô falando da forma ali que eu foco muito nessa questão da escolha profissional, que aí são os uhum. jovens do ensino médio, certo? E tem também os adultos, porque não é só relacionado com a escolha profissional. Estou falando também de pessoas que querem se desenvolver profissionalmente e também fazer transição de carreira. E montando ali dentro de uma mentoria que eu estou fazendo também, eu falei, nossa, estou esquecendo, das pessoas que estão querendo se programar para a sua aposentadoria. Ah, interessante. Entendeu? Porque, na verdade, quando você olha para a carreira, eu tenho essas fases, certo? Sim. Eu tenho que pensar ali nesse momento da escolha, eu tenho que pensar no momento do desenvolvimento dessa carreira, eu tenho que pensar, sei lá, se for o caso, né, de uma transição, porque muitas pessoas estão insatisfeitas com aquilo que fazem. A maioria?
Sim, estatisticamente a maioria. A maioria? E também essas pessoas que já estão ali na fase da vida, onde já trabalharam, já se doaram, né? Falando Uhum. assim, em relação ao mercado, ao trabalho em si, mas que agora precisa também olhar para esse planejamento da aposentadoria. E eu falo assim, nossa, e olha como vai ser lindo se eu começar a trabalhar essa construção desde a adolescência, porque é muito importante. Sim. Quando eu comecei a trabalhar lá atrás, eu sempre ouvia falar da importância de pensar no plano de previdência, no planejamento para aposentadoria, mas o fato é que ninguém faz, Não, entende? A maioria também não faz. não faz. E muitas das vezes contar com isso na realidade que a gente vive hoje, nós sabemos também que não é o melhor cenário. Não é? E se a pessoa tem, né, uma profissão, uma carreira e consegue posicionar isso de uma forma assertiva, Sim, é um divisor de águas. com certeza. Então eu acabei incluindo essa parte também, mas assim, resumindo aqui essa parte para adultos, então quando eu falo assim, eu quero trabalhar a questão do desenvolvimento ou até a mesma transição de carreiras, tem a questão do programa como se fosse de orientação vocacional e profissional, só que aí eu dei o nome inclusive de carreira em movimento. Para separar, porque hoje o Vocação 10X, que é focado nos alunos que estão no ensino médio, a maioria dos programas hoje eu faço em grupo, entendeu? E aí é uma pessoa que já está no mercado de trabalho, quer trabalhar esse desenvolvimento, às vezes ele não quer algo assim em grupo, ele quer algo mais específico. Até porque às vezes a agenda, né? Sim, agenda, horário. É personalizado. Exatamente. Não fiz ainda, mas pode ser que futuramente até venha fazer um programa do Carreira em Movimento para adultos, entendeu? Em grupo. Mas hoje funciona da forma individual, porque aí é uma questão de um programa mais individualizado mesmo, baseado na sua história, no que realmente você precisa, ou seja, nas suas necessidades, certo? E aí, dentro da parte assim, de adultos, tem também um programa de coaching, que é o Life Balance Coaching, que também é focado em quê? Nessa construção, inclusive, da sua vida. Mas eu não estou falando só da vida profissional. Eu estou falando assim, que vai ser um contexto de uma forma sistêmica. Entende? Onde a gente olha para todas as áreas da sua vida. É a base mesmo do programa de coaching. Aí falando de coaching, que é a base, que é a metodologia que eu trabalho hoje, que é o coaching integral sistêmico. Esse coach, eu vou estar fazendo uma ferramenta que é o mapa de autoavaliação sistêmica, que é onde esse jovem, ou essa pessoa, no caso, né, o que a gente chama de coachee, que é o cliente, ele vai ter a oportunidade de trazer consciência para como está a sua vida nesse momento. Então, a gente vai fazer meio que um diagnóstico, entende? Trazendo consciência. Como que está a sua vida hoje? A gente está falando do espiritual, do social, do conjugal. Todos os setores, né? Todas as áreas. E a gente aborda em média de 11 áreas da vida. Meu Deus, é muita coisa. Muita coisa. Mas assim, até ontem eu apliquei essa ferramenta no cliente que eu tô atendendo. E aí, assim, muitas pessoas às vezes perguntam, mas é possível eu ter 10 em todas as áreas? E aí, quando você olha para sua vida. Então, a gente olha para todas as áreas da vida e começa a dar notas. Isso, de 0 a 10. Tipo avaliação. Isso. Entendi. Tem muitas pessoas que conhecem essa ferramenta como roda da vida. A roda da vida. A minha primeira formação... É a mesma coisa, na verdade. Uhum. A minha primeira formação, ela veio da roda da vida. Quando Legal. eu fiz a primeira formação em coaching. Só que aí, dentro da metodologia do coaching integral sistêmico, são áreas, assim, um pouco diferentes da roda da vida. Mas, assim, o resumo da essência da ferramenta é a mesma. Então, ele tem a roda, onde eu vou falar, olha, de 0 a 10, como que você vê hoje a sua conexão, independente de religião, independente de crenças, qual que é a sua conexão com aquilo que você acredita? No caso, se a pessoa é cristã, qual a sua conexão com Deus? Tá? De 0 a 10, mas assim, essa conexão é o quanto você se sente filha, o quanto você sente que essa conexão é de amor, que você fala assim, nossa, eu consigo ter inclusive essa questão do poder da manifestação, eu consigo me conectar de verdade com Deus. De 0 a 10, quanto você consegue se conectar, entende? E ali a gente vai fazendo todas as áreas. Então eu falo, por exemplo, do conjugal, quanto você consegue demonstrar o seu amor em atos, palavras e ações. O quanto você se sente amada,
o quanto você sente que essa relação é uma relação saudável, por exemplo. Como que tá a sexualidade, como que tá essa conexão, não só de você para o outro, mas também do que você sente do outro com você. Sim. Entende? Aí nós vamos falando, de 0 a 10, quanto tá o conjugal, sua relação com os filhos, sua relação com os parentes. E aí, quando você monta aquilo ali, vai gerar um gráfico. Então, Sim. ele vai trazer o quê? Uma consciência para como está a sua vida agora. Entende? Então, quando a gente fala da metodologia, a gente está falando do quê? De entender como que está a sua vida hoje, em todas as áreas. E aí, a gente começa a trazer o quê? Uma perspectiva daquilo que você quer, daquilo que você busca. Entendi, Porque do objetivo, né? Isso, porque é o seu estado atual e o seu estado desejado. Uhum. É aquela história do ponto A, é onde você está aqui, no ponto Sim. A, certo? Exato. E aí, você quer ir para o ponto B. Então, qual é esse ponto B? Qual é a vida que você deseja? E aí eu tô falando também de trazer clareza em relação a todas as áreas da sua vida. Olhar para essas áreas e começar a trazer consciência. O que não está bom e o que pode ser melhor. E qual é o tipo de vida que eu quero ter? Qual é a vida espiritual que eu quero ter? Qual é a vida conjugal que eu quero ter? Entende? Entendi. E ali as ferramentas... E traçar uma estratégia para isso, né? Exatamente. Que é através das ferramentas. Ah. Porque são as ferramentas que vão te ajudar. Então, esse processo do Life Balance Coaching, que é dentro dessa metodologia, dentro dessa abordagem, só que aí a gente vai trabalhar ali toda essa questão da consciência para o seu estado atual, e aí começar a ver o seu estado desejado, mas fazendo meio que uma associação com o Executive Coaching. Então, tem muitas pessoas que trabalham o Life Coaching e o Executive Coaching. E, sim, eu super entendo que existem programas específicos, tem o Business Coaching, o Life Coaching, o Executive Coaching, mas dentro do que eu entendi, eu acho que dá para associar essa questão, pensando já em carreira, entende? É um pouco do Life Coaching com o Executive Coaching, entende? Interessante. E aí é óbvio que a gente vai fazer todo um alinhamento ali, mas assim... A maioria das pessoas que eu atendo, eu vejo que elas buscam exatamente essa questão do desenvolvimento da sua vida, do seu estilo de vida, enfim, que tipo de vida que você quer ter, certo? E aí não tem como eu desmembrar essa vida pessoal com essa vida profissional. É o que você é em uma, você é na outra, Exatamente. certamente. E o equilíbrio e a harmonia, né, reflete também, com certeza, no desempenho, no sucesso profissional. Sim, e é engraçado porque eu ouvi isso numa palestra, eu estava na faculdade ainda, a pessoa falou assim, não existe vida pessoal e vida profissional, existe uma vida só. Sim. Tudo bem, aí você vai falar assim, mas eu vivo papéis. Realmente, eu tenho que, às vezes, vestir esse papel no ambiente de trabalho. Eu tenho que vestir esse papel, às vezes, como mãe também. Então, a pessoa vive papéis. Mas qual é esse papel que eu quero viver? Entende? Como que ela quer desempenhar, né? Como que ela quer desempenhar. Essa função, essa tarefa. Exatamente. E aí, dentro desse programa, trazer, assim, várias consciências em relação ao trabalho atual dessa pessoa. O que te traz satisfação ou insatisfação? Porque tem muitas pessoas que eu vejo também que falam assim, eu quero fazer transição de carreira. Aí você começa um processo, tá, legal. Só que aí essa pessoa, você vai ver que ela não está insatisfeita exatamente com o trabalho dela. Entende? Muitas vezes a pessoa fala assim, porque eu não aguento mais isso que eu faço, eu quero fazer transição de carreira. E a pessoa tá achando que o problema é a carreira. Mas, na verdade, é outra coisa, né? É outra coisa. E aí, quando você começa a trazer luz para essa situação, você fala assim, gente, não tem nada a ver com transição de carreira. Porque muitas vezes são outras questões que estão trazendo esse sentimento de insatisfação. Sim, essa frustração, né? É óbvio que tem alguns casos que sim, mas eu tenho me deparado com algumas situações assim, sabe? Então a pessoa fala assim, não, porque eu não gosto do que eu faço. Só que aí quando você começa a analisar, você vê que a pessoa tem perfil para fazer o que faz. Ela tem habilidade para fazer o que faz, ela tem facilidade. E muitas vezes está gerando esse sentimento de frustração, de arrependimento, de insatisfação. Mas quando você vai ver, tipo, vamos lá, vamos trazer luz para isso. O que realmente te deixa satisfeito? É o ambiente? Não, eu gosto do ambiente. É o salário? Não, meu salário é bom. Entende? Meu salário é bom, eu tenho um ambiente tranquilo, eu tenho uma boa relação com as pessoas que eu trabalho. Tá, e o que tá faltando, então? E quando você vai ver ali, você vai ver que às vezes são outras questões que a pessoa precisa trabalhar. Entende? Da vida pessoal mesmo, né? Da vida da vida da casa dela, da vivência
familiar, muitas das vezes. Sim, mas é interessante que quando ela começa a olhar para todas as áreas, ela vai ver às vezes que ela não está olhando para a área da saúde dela. Então a pessoa às vezes está tão insatisfeita com alguma coisa, ou não está tendo brilho ou vontade, sabe, de acordar de manhã e fazer o que faz. Mas assim, é a questão que não é só relacionado com aquilo que ela está fazendo. Está relacionado muito mais com esse desejo de vida dela, sabe? Eu vejo que tem um conceito que a gente trabalha dentro das atividades dos rotineiros, que é você ativar a farmácia interna dentro de você. Como que você gera essa energia. Por isso que a gente faz muito yes, 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 entendeu? É para ativar essa farmácia. E tem gente que não gosta, e tá tudo certo. Tudo bem, você pode até não gostar, mas então descubra qual é a forma que você ativa a sua farmácia interna. Porque cada um pode ter uma, pode ser uma frase. Entende? Então, dentro desse programa do Life Balance Coaching, é exatamente buscando esse equilíbrio, sabe? Essa percepção. Então, eu achei super bacana quando eu construí. Graças a Deus tá tendo muita procura e as pessoas perguntam. Então, assim, quando eu penso na construção dos processos, que eu sempre falo assim, está sob o guarda-chuva, certo? De uma escola de competências comportamentais, o objetivo principal é ajudar essas pessoas a ter esse entendimento. A saber que, por exemplo, tem habilidades que eu tenho já comigo mesmo, que são habilidades natas. Tem habilidades que eu preciso desenvolver e que é possível, entende? É possível a pessoa começar a ter essa construção, a desejar mais, a sonhar. Porque tem pessoas que às vezes falam assim, tá bom, então vamos lá, quais são seus sonhos? Não tenho sonhos. E aí? Como é que faz, né? Como é que vive? Aquela história, né? Sem um norte, né? Sem almejar um objetivo, um desejo maior. Aquela música de deixar a vida me levar. Vida leva. Começando aqui no... Vai seguindo com a Amarelli, navegando, né? E aí, assim, nossa, é muito engraçado, porque na minha primeira formação ele já falava isso, essa síndrome mesmo, né? Deixa a vida me levar. Só que aí você tá vivendo... Ontem mesmo alguém falou sobre isso comigo. Acho que foi uma mensagem de um cliente. Falou assim, a sensação que eu tenho é que eu estou numa estagnação, tal. Eu não lembro exatamente as palavras que ele falou. Mas é tipo isso, estou numa estagnação e a sensação que eu tenho é que eu não tenho perspectiva. Mas aí você vai ver, a pessoa não sabe o que quer, não tem desejo, não tem sonhos. Entendi. Entendeu? Não traçou ali uma meta, né? Pra alcançar. Literalmente nessa onda, deixar a vida me levar. Tá no fluxo ali. Só que aí, olha só, se uma pessoa tá deixando a vida levar, é uma pessoa que dificilmente vai ter desejo mesmo, sabe? De acordar de manhã e falar assim, nossa, hoje eu vou acordar e vou fazer aquilo que tem que ser feito porque eu sei onde eu quero chegar. Então, fica difícil. Porque eu falo isso porque mesmo eu estudando, mesmo eu vivenciando isso, tem dia que é complicado. Tem dia que fala assim, nossa, caraca, vontade de ficar na cama, deitada, e de preferência sem ver ninguém, sem fazer nada. É a questão dos picos e vales. Tem até o livro que fala sobre isso, certo? Então, assim, é difícil você despertar esse desejo se você não souber o que você quer. Sim. É aquela história da Alice lá no País das Maravilhas, né? Pra quem não sabe onde quer chegar, o que quer, qualquer caminho serve. Sim. Então, esse é um programa também muito bacana, certo? Então, acho que eu falei todos, né? Eu falei aí das mentorias. Falou. Que são os jogos vocacionais e o Team Power. Aí tem o Carreira em Movimento, aí o Carreira em Movimento é focado mesmo na carreira. Legal. Aí que é basicamente ali é uma abordagem diferente, mas as ferramentas, as técnicas, elas são muito parecidas, porque é realmente para dar esse direcionamento, esse norte, pensando em performance, certo? E aí tem o Life Balance Coaching, que aí é essa junção um pouco aí do Life Coach com o Executive Coaching, que aí também já é um programa, então eu acredito que e tem também, pensando no workshopping, que eu falei... não falei do workshopping. O workshop é o seguinte, ele tem os jogos vocacionais, entendeu? Que aí também é uma forma de abordagem muito, muito interessante, que eu amo, porque aí já é um intensivo. É pra adolescentes, adolescentes também. Certo. Então, para adolescentes, tem os Jogos Vocacionais, que é um workshop, que ali a gente está falando de jovens também que estão no ensino médio,
só que é uma forma de uma dinâmica diferente. Então, assim, às vezes que eu coloquei até então, que aí eu tô até pensando em mudar, ele era das 14 às 19 horas, no sábado. Mas, assim, eu queria fazer sábado e domingo, pra falar a verdade, porque é tanto conteúdo que é muito legal, entendeu? E, assim, eu queria muito passar isso pros jovens, mas aí as pessoas falam assim, mas jovem, adolescente, ficar sábado e domingo num treinamento. Aí eu falo, talvez eles não tenham o mesmo interesse que eu tenho, porque se fosse eu ia amar um workshop desse, entende? Sim. Então, aí eu tô pensando, talvez eu vou fazer só no sábado todo, pra entregar um pouco mais de conteúdo, certo? Então, ali os jogos vocacionais, ele tem 2 versões. Ele tem uma versão que é os jogos vocacionais, competências comportamentais, e tem os jogos vocacionais, que é um programa de orientação vocacional intensivo, que é baseado num livro que eu comprei que chama POP, que é o Programa de Orientação Profissional Intensivo, certo? Que poderia ser POP também. Aí, esse workshop, ele é muito dinâmico. Então, assim, por isso que eu tô falando que eu tô desenhando essa parte agora do intensivo para ver se a gente entrega isso no sábado e no domingo. Porque teria, principalmente esse intensivo do processo de orientação vocacional. Porque é muita ferramenta, tem que trazer muitas abordagens, entendeu? Faz um teste, às vezes faz sábado e domingo, dependendo de como que for acontecer e fluir. Sim. Depois você faz o próximo 2 sábados, né? Pra poder testar. Exatamente. E, inclusive, tá vindo esse lançamento aí, em breve já vai ter uma agenda aí para os jogos vocacionais, tanto competências comportamentais, como o programa de orientação vocacional intensivo. E tem muita gente que pergunta, mas 8 semanas para fazer um processo de orientação vocacional? Sim, é um processo. É um acompanhamento, né? É um acompanhamento. Isso. Porém, como tem essa dinâmica, eu acredito, assim, que dá para trazer uma abordagem legal, dá para ter um resultado, mas ainda assim é diferente de um processo. Com certeza. Diferente. E aí, falando ainda em workshop, só para finalizar essa parte, tem também o Mentes, que tem muitos pais que falam assim, Helene, mas você trabalha só com adolescentes? E as crianças menores? Então, aí, eu me lembrei, inclusive, que eu participei de um processo, né, de mentorias com a Susan Halson, que é uma canadense, que ela veio para o Brasil em 2016. Eu participei de um projeto com a CEO Kids Brasil, entendeu? Para a gente desenvolver toda uma metodologia focada nas crianças e nos adolescentes. Então, nós ficamos aí nessa mentoria um tempo aqui no Brasil e desenvolvemos um programa de quase 1 ano. Aí acabou que eu saí, mas assim, o programa Fiper que nós criamos, ele ficou muito legal. E aí, pensando nessas crianças ali de 10, 12 anos, eu falei, gente, por que não trabalhar aí um workshop também para trazer um pouco mais dessa consciência, trabalhar inteligência emocional, autoconhecimento, com essas crianças também. Então, eu já cria meio que uma esteira, entendeu? Isso é interessante. Mas nesse Fipers que você comentou, as crianças têm um acompanhamento dos pais durante a aplicação da metodologia? Ou é somente as crianças? Somente as crianças, né? Certo. Assim, normalmente tem, às vezes, uma palestra, ou uma dinâmica, ou uma oficina, que aí dá para os pais participar. Mas ali é bem legal, porque assim, é algo que tem que ter um ambiente seguro, certo? Ali a criança é de 10, 12 anos, mas ela já consegue se virar bem, tem uma autonomia. E o programa Fiper, olha para você ver, tanto que ele ficou muito fofo. É onde a gente trabalha os fundamentos, a imaginação, as possibilidades, as expressões e os relacionamentos. Que interessante. Então, cada um é um acrônimo, né? Fiper. Então, assim, cada um desses pontos, a gente traz uma dinâmica mais lúdica. É aquele negócio assim, por exemplo, tem o baú do tesouro. Então, onde a criança pinta, aí ela coloca purpurina, coloca adesivo, aí ela pinta ali um baú do tesouro. Aí depois ela traz consciência para as características positivas que ela tem. Que interessante. Não, super massa. Eu sou apaixonada. Então, aí acabou criando isso. Então, acabou virando esse workshop também. Muito aí, esse legal. aí tá na fila também para ser lançado, aí junto com a equipe de marketing. Junto com o pessoal aí do lançamento, porque tem muita coisa bacana, Sim. muita coisa boa, viu? Agora é só organizar essa agenda para poder fluir tudo. Sim. Bom, Eliane, eu adorei saber um pouco mais do seu trabalho, né? Assim, poder explicar pro pessoal também, né? Porque eu venho te acompanhando, mas sempre tem muita novidade, muito conhecimento. É muita coisa, né? Para poder compartilhar. E que bom, né? Que as pessoas vão ter essa oportunidade agora. E eu também estou aprendendo aqui. Tirei várias anotações hoje novamente. Legal, Ju. E assim, hoje o que eu fico mais
tranquila, porque antes parecia aquele negócio, nossa, parece um monte de coisa, várias coisas que eu faço. Não, hoje na minha cabeça tá bem tranquilo. Hoje eu tô mais, assim, centrada no sentido, assim, é muita coisa, mas ao mesmo tempo é uma coisa só. Então, tá tudo muito conectado, muito né? Muito conectado, exatamente. E eu consigo visualizar que é um trabalho que tem começo, meio e fim. Sim. Tem um desenvolvimento, né? Ai. Tem ali uma analogia, assim, faz sentido, né? Sentido. Tá bem relacionado durante todas as fases da vida da pessoa mesmo, desde a infância até a adolescência, a pré-adolescência, a adolescência em si, quem tá entrando na universidade, quem tá também querendo ali mudar de profissão, abrir uma empresa, né? Se preparar para aposentadoria. Sim. E assim, é tão legal quando você fala isso assim, que tá conectado, porque eu já vejo que tá fazendo também sentido quando eu falo disso, porque de fato é uma construção e o objetivo é um só. Quando eu comecei a fazer as formações, quando eu fiz a minha transição de carreira, é que batia muito forte pra mim assim, falar, nossa, mas se eu soubesse disso lá atrás. E eu pensava assim, se isso transforma a vida de um monte de gente adulta, por que não começa isso lá na infância? Por que não começa isso lá na adolescência? Sim. Então, era isso que ficava batendo na minha cabeça, entendeu? Entendo. Então, quando surgiu essa oportunidade de fazer lá, junto com a CEO Kids, desenvolver esse programa para criança, eu falei, gente, é isso que eu quero fazer. Só que aí foi tomando uma proporção que eu acabei esquecendo um pouco, deixando de lado, na verdade, as crianças, que são as menores, para trabalhar mais com adolescente. Só que hoje já tem trabalho com adolescentes, aí tem esse trabalho também para as crianças ali de 10, 12 anos, entendeu? Entendo. Então, aí tem toda essa construção. Mas, assim, o que eu vejo é que seu público-alvo, no caso, seus clientes, assim, as pessoas, na verdade, os seus mentorados, alunos maiores, na verdade, a demanda maior é adolescente. Sim. E aí, assim, se você... o público-alvo, sim, certo? Mas, assim, sempre quando eu tô vendo, eu também sempre tento integrar os pais. Porque é um tripé, sabe? Com certeza. Não adianta os pais quererem que o jovem faça ou vice-versa, sabe? Então, assim, essa questão, quando eu falo assim de público, o pai também tem que entender a necessidade e a importância disso na vida do seu filho. Eu super entendo, porque eu pensava, nossa, se eu soubesse disso lá atrás. Sim. E o meu sonho como mãe também era que os meus filhos participassem. Eles participam, sabe? Só que eu queria que eles ainda fossem mais ainda. Porque é algo que eu falei assim, nossa, se eles pegarem o gosto e realmente desenvolverem essa parte, eu vejo que a possibilidade deles se resolverem nos seus relacionamentos, no seu trabalho, lá na frente, com esse conhecimento, eu não tenho dúvidas que vai ser muito maior. Vai ser esclarecedor, né? Muito mais. Sim. E aí, até para fechar, quando você está falando assim, quando eu estou falando que eu trago os pais para esse processo também, eu sou ministrante oficial de vários treinamentos, da Febracis, inclusive. Então, tem o Decifre e Fortaleça Seu Filho, tem o Educar, Amar e Dar Limites, tem o Poder da Autorresponsabilidade, Poder da Ação, Poder e Alta Performance, enfim. São vários treinamentos, entende? E assim, conceitos que hoje, o método CIS, por exemplo, da Febracis, quando eu fui tinha 6 mil pessoas. E o que eu fico mais feliz é de saber que tem pessoas que estão buscando por esse conhecimento. Então, se os pais começam a ter essa consciência, automaticamente eles vão querer compartilhar isso com seus filhos. Sim. Entende? Com certeza. E hoje, assim, focado em inteligência emocional, tem várias pessoas aí que estão trabalhando com isso. Só que eu sempre vejo pessoas trabalhando com adultos. E eu pergunto de novo, se transforma a vida dos adultos, por que não trabalhar isso ainda na adolescência? Entende? Que já é um processo difícil, né, para o adolescente poder vivenciar e passar, né, por essa transição e entender os próprios processos, né, e a dinâmica de entrar na vida adulta. Então, essas ferramentas eu tenho certeza que vai facilitar muito a jornada e o processo. Nossa, eu tô assim, já super empolgada, porque eu estou indo para um outro evento, não vou falar o nome aqui, mas é focado em inteligência emocional, que vai ser em setembro, 3 dias de novo. Olha Aí a pessoa só. vai falar assim, nossa, de novo a Eliane no treinamento. De novo eu num treinamento, gente.
não dá pra parar. Mas Eu sou apaixonada, Sim, né? Então... E é isso que tá te dando a bagagem que você tem hoje, né? Com certeza. Ai, é isso. E eu, assim, sempre que eu posso, sempre que eu tenho oportunidade, eu tô. Porque eu adoro a energia das pessoas, eu adoro o conteúdo, a forma que eles É abordam. bem contagiante, né? Muito. E aprender também pra poder fazer isso aqui com os sim. jovens, porque é isso que eu quero, entendeu? Com certeza, pra poder aplicar. Bom, adorei saber dessa novidade, depois você me conta, hein? Tô curiosa aqui pra saber. Vou ser setembro agora. Ó, maravilha. Pessoal, hoje nós estamos com o nosso recebido da Sara Reis Confeitaria, que mandou de presente pra gente esse bolinho do Bento Cake. A pergunta é, tem café? Tem café. E quando você chegou com esse bolo aqui, inclusive, tava todo mundo perguntando, ai, gente, que delícia, que bolo lindo! Ela teve o maior capricho, colocou a logo da Eliane Cardoso Cis. O asterisco, o como ficou asterisco. lindo. Teve capricho também de colocar o microfone aqui do Studio 9. E nós adoramos esse recebido. O recheio é de brigadeiro com café. Brigadeiro com café, delícia! E brigadeiro também de leite ninho, eu amei. Nossa, eu também, tô doida pra comer esse bolo, falar a Então, verdade. vamos fazer uma pausinha aqui, vamos lanchar com certeza. Mas aí eu quero aproveitar esse momento, inclusive, para agradecer aí o pessoal da Sara Reis Confeitaria. Muito obrigada. Depois eu vou dar um feedback, vamos marcar aí seu Instagram, suas redes sociais. E, gente, quem quiser experimentar, perguntar lá depois, pode seguir lá e pode fazer os pedidos, né? Ela faz personalizado, é só entrar em contato. Muito bom. Obrigada a vocês aí da Sara Reis Confeitaria. E agora nós vamos comer aqui esse bolinho aqui. Quem sabe a gente faz um storyzinho para mostrar para vocês também a gente saboreando esse bolo, né, Ju? Com certeza. E depois nós voltamos com outro episódio que a gente vai falar sobre... Então, gente, as entrevistas continuam aí, Sim. né? E a gente tá aí nessa pegada da entrevista com os engenheiros, para vocês entenderem bem aí como que é o cenário hoje, como foi as escolhas dessas pessoas. Então, muitas pessoas aí bacanas. Nós já entrevistamos o Diogo, tem a Amanda também, que é engenheira. Então, assim, fica ligadinho aí que vocês não perdem por esperar, tá? E acompanhem sempre aí, comentem, compartilhem aí com as pessoas que você acredita que pode agregar na vida delas, porque, assim, na verdade, eu acho que pode agregar na vida de todos. Então, aproveita e compartilhe com as pessoas que você conhece. Maravilha. Então, vamos ficando por aqui. E até o próximo episódio. Obrigada, Ju. Até o próximo episódio. Até. Tchau, tchau. Tchau.